No começo do ano eu fiz um vídeo falando sobre alguns jogos que fizeram parte da minha infância e conteúdos que a comunidade desses jogos postava na internet. E sobre o poder de influência que isso pode ter na cabecinha de um ser humano em formação. Eu não tô nem falando de jogos de violência. Por mais que eu jogasse Safety Heads com 8 anos e saísse por aí falando que eu queria ser assassina de aluguel quando eu crescesse. Eu tava falando do Habbo Hotel, um mero jogo de bate-papo e elitismo onde você era humilhado por não ser VIP, usar um visual baixa renda e um quarto de balada. Esse vídeo aqui, se criado para a realidade brasileira atual e não para um jogo, teria o potencial de começar a intentona comunista. O Ian Neves nunca vai ser capaz de tal feito. Isso aqui me faz crer ainda mais na reencarnação, porque nada além do espírito de Che Guevara encarnado novamente poderia criar tamanha propaganda marxista. Mas eu já falei muito do Habbo Hotel naquele outro vídeo, e esse com certeza não é o foco hoje. O que eu quero dizer é que alguns conteúdos são muito perigosos quando a gente está falando da influência que eles podem exercer na gente, especialmente quando se trata de uma criança sem muito critério e facilmente impressionável. Por isso, eu quero compartilhar com vocês um criador de conteúdo que me influenciou muito entre 2013 e 2014 e que me fez ter muito medo da maçonaria com só 10 anos de idade. O ano era 2012 e eu, que sempre fui muito fascinada por temas relacionados à astronomia, ciência e afins, eu estava preocupadíssima com as publicações que eu via na internet sobre o fim do mundo. E como muitos já sabem, eu era uma criança não muito monitorada a usar a internet. E foi aí que eu comecei a assistir vários documentários sensacionalistas no YouTube sobre teorias do fim do mundo. E é por conta dessa experiência que eu tenho certeza de que o algoritmo do YouTube é uma coisa muito perigosa. Porque não bastava uma criança que nem terminou de perder os dentes ter medo das trombetas do arrebatamento tal qual um pastor evangélico. No finalzinho de 2013, a partir dos recomendados do YouTube, eu tive contato com uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida até então. Os Illuminati. Eu me lembro muito bem que no primeiro dia que eu tive contato com esse termo, eu assisti a um vídeo analisando a simbologia Illuminati no clipe Applause da Lady Gaga, de um canal chamado Danizudo. Honestamente, eu não vou lembrar tudo que foi analisado naquele clipe, porque faz mais de 10 anos e esse vídeo nem tá no YouTube mais. Mas o que eu me lembro é que os apontamentos eram algo na linha: isso aqui é o diabo, isso aqui é uma referência Illuminati, isso aqui é uma referência ao Chapeleiro Maluco e tudo que faz referência a Alice no País das Maravilhas tá fazendo referência à programação mental da maçonaria. Isso aqui é a Lady Gaga depois de sofrer a programação mental da maçonaria fazendo uma referência Illuminati. Que é esquisito a Lady Gaga fazer isso nos clipes dela, isso é, com certeza, eu não vou nem negar isso. Mas ninguém tem dúvida de que a Lady Gaga sempre foi dodóizinha da cabeça e ama blasfemar para gerar polêmica. Mas isso não é nenhuma programação mental da maçonaria, isso se chama estratégia de marketing, meus queridos. Artista pop nunca ganhou tanto dinheiro quanto no dia em que resolveu mexer com crente, porque assim tu ganha divulgação gratuita em igreja evangélica que faz terrorismo mental. E não me entendo mal, eu não sou ateísta nem nada do tipo, mas é muito fácil perceber que a quantidade de blasfêmia que um artista usa na música virou uma espécie de régua para a originalidade dele. Tanto é que a Taylor Swift é uma branca genérica, que a Madonna e a Lady Gaga são loiras revolucionárias. Infelizmente, ou talvez felizmente, o Danizudo deletou todo o conteúdo dele do YouTube, e nem usando o Wayback Machine eu consegui recuperar. Mas, para nossa alegria, ele tinha um blog, onde ele postava as análises que ele fazia dos clipes e outras mensagens subliminares que ele encontrava em produtos da mídia, como a poeira do filme do Rei Leão, que forma a palavra sexo, e uma suposta imagem pornográfica no filme Bernardo e Bianca. Mas ainda assim, muitas postagens do blog dele se perderam. Eu encontrei, no entanto, uma análise de Guy, outro clipe da Lady Gaga que, como qualquer produção dela, ela encheu de blasfêmia. E a essa altura do campeonato todo mundo já devia estar acostumado, porque essa mulher não tem medo nenhum de ser acusada de ter feito pacto com o diabo. E Guy confirma isso para qualquer um que vai assistir o clipe já sabendo da personalidade artística da Lady Gaga.
Só que por algum motivo o Danizudo acha que ela tá se esforçando muito pra esconder qualquer referência ao mochila de criança nos clipes dela. Ele aponta essa alusão ao anjo caído como se alguma vez a Lady Gaga tivesse se preocupado minimamente em disfarçar essa simbologia nos clipes dela. Agora tudo fica mais interessante, porque além de falar de rituais e de vender mensagens subliminares para jovens, ele começa a misturar tudo com a maçonaria. E eu confesso que na época que eu vi isso, eu fiquei morrendo de medo da maçonaria e do programa de controle mental para criar escravos sexuais. Só que eu tinha 10 anos. Qualquer pessoa com mais idade que tem medo da maçonaria ou é esquizofrênico ou é crente. Um maçom não passa de um velho branco rico que influencia a política. Qual a diferença da maçonaria pro velho da van? Agora o Danizudo expõe uma das teorias mais difundidas em seus conteúdos, que diz que a esmagadora maioria dos artistas pop sofreram a tal programação mental da maçonaria. O que seria o programa MK Ultra, para se tornarem símbolos sexualizados, porque vender sexo na cultura pop traz mais lucro. Mas tem uma análise muito precisa nessa publicação dele, que eu não posso nem tentar fazer piada aqui, porque é de fato uma blasfêmia contra as 3 figuras mais pacifistas do mundo: Jesus Cristo, Gandhi e o Michael Jackson. Deixando as brincadeiras de lado, o que eu quero dizer com isso é que é muito perigoso você deixar crianças, pré-adolescentes, assim, livremente na internet com acesso a esse tipo de conteúdo. Porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com várias pessoas. E eu falo como alguém que estuda jornalismo. O algoritmo do YouTube é feito para radicalizar e fanatizar as pessoas dentro de bolhas. E isso não é uma coisa exclusiva para um nicho político, para uma ideologia. Quanto mais conteúdos de um determinado assunto você consumir, cada vez mais os recomendados, o algoritmo do YouTube vai fazer você mergulhar profundamente naquilo, tal qual a imagem do iceberg que todo mundo faz meme. Olha só, pra mim começou em 2012 assistindo documentários do History sobre o apocalipse, sobre o fim do mundo. Então eu comecei a ver vídeos do Danizudo sobre simbologia Illuminati e mensagens subliminares na cultura pop. Então, em 2015, eu fui parar num canal de um terraplanista que falava sobre nova ordem mundial, chip da besta e redução populacional. Você acha que ainda veremos uma terceira guerra mundial com armas nucleares para redução populacional? Eu penso que sim, mas não por conta de nações contra nações. Nações contra nações pode até ser uma desculpa, né? Mas a ideia, e disso eu não tenho dúvida, é redução populacional. É matar a gente, nos matar a nós. Então, certamente o mundo vai entrar numa guerra terrível contra nós, e eu penso que vai ser tudo mesmo assim, numa coisa rápida, porque isso se chama, no nosso conhecimento, a redução populacional, né? A tão falada redução populacional. Você acha que com essa propagação do chip, o antimessias está próximo de aparecer? É sim. Ele vai solucionar o problema, vai ser aclamado e se tornará o general supremo. Olha, agora chora Brasil. Chora Brasil Silva. Porque os Illuminatis querem e vão fazer acontecer a nova ordem mundial se eles sabem e vão ter que prestar conta disso ao pai. E olha que eu achei esse vídeo com a pergunta do Chora Brasil da Silva com 3 minutos de pesquisa por um canal com mais de 10 anos de conteúdo. É facilmente presumível o quanto de conteúdo mentiroso esse cara já publicou. De verdade, eu me lembro de quando eu tinha uns 11, 12 anos e eu já vi um vídeo de 1 hora desse maluco falando sobre terra plana. E até pra mim, que era uma criança muito influenciável, isso já era groselha demais, então eu nunca cheguei a acreditar nisso. Mas eu lembro que eu tive muito medo de tomar vacina do HPV na época por culpa desse cara, que fazia uns vídeos mostrando casos específicos de meninas que tiveram efeitos colaterais para falar que a vacina do HPV era parte de um plano da nova ordem mundial para implantar o chip da besta ou para fazer redução populacional. E eu prefiro nem divulgar o nome desse cara aqui, que é para não dar palco para maluco. E eu fico muito feliz que eu não tenha encontrado os vídeos que ele tá falando da vacina do HPV para mostrar aqui, porque eu torço mesmo para que ele tenha deletado isso do YouTube.
Isso porque é muito perigoso que esse tipo de conteúdo esteja facilmente acessível na internet. Eu sei que eu não fui a única e muito menos a última criança a ter acesso não monitorado online. Infelizmente, meus pais conseguiram notar as minhas preocupações a tempo para que eu não me tornasse um conspiração da Silva. Eles trabalham na área da saúde, não são dodóizinhos que são contra vacinas. Eles conseguiram me orientar muito bem nesse sentido. E como a gente está falando de radicalização e de teóricos da conspiração, eu me sinto na obrigação de compartilhar a última atualização do Danizudo. Ele disse que ele deletou os vídeos dele porque ele tinha medo de que o conteúdo dele fosse usado por fanáticos religiosos para espalhar fake news ou outras coisas do gênero. E ele sempre foi contra isso, segundo a publicação dele, porque justamente os conteúdos dele sempre foram claramente análises de simbologia, não eram comprovações de crime nenhum, nem nada do tipo. Eu vou ler exatamente o que ele falou. É hora de sair um pouco da internet, fazer cursos, graduações e muitas leituras. Abandone os videozinhos e procurem cursos reais de sociologia, filosofia e principalmente história, para entender os fundamentos da sociedade. Lembre-se de que não existem grandes transformações sem conhecimento e de que aqueles que dominam a sociedade não querem que você estude. É por isso que existem movimentos anti-intelectualistas, sucateamento da educação, desvalorização de professores e cortes de verbas por aí. Pois quando as pessoas não estudam, elas acabam ficando à mercê do senso comum e influenciadas pela ideologia dominante disseminada pela mídia de massa. E no mínimo eu tenho que admirar esse posicionamento dele, porque por mais que os conteúdos dele tenham gerado certo pânico moral em algum momento, ele conseguiu perceber que isso poderia se tornar armamento para pessoas mal intencionadas, e ele decidiu remover isso da internet.